A jornada de Ismael, filho de Abraão. Bem-vindos à paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos. Vamos para mais uma jornada pelo incrível livro sagrado, a Bíblia. Hoje vamos explorar a vida fascinante de um homem cuja história é muitas vezes ofuscada, mas cujo legado é profundamente significativo. Estamos falando de Ismael, o filho de Abraão. Preparem-se para serem inspirados e emocionados por esta incrível narrativa. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e compartilhe. Vamos falar sobre o nascimento de Ismael? No coração da antiga terra de Canaã, viveu um homem chamado Abraão, cuja fé em Deus o tornou uma figura lendária. Porém, sua jornada para a paternidade foi marcada por desafios e provações. Sua esposa, Sara, lutava com a infertilidade, mas o plano de Deus era maior do que eles poderiam imaginar. Em um momento de dúvida e desespero, Sara sugeriu a Abraão que ele concebesse um filho com sua serva, Agar. E assim Ismael nasceu, trazendo esperança e alegria para uma família que há muito ansiava por descendência. No coração da antiga terra de Canaã, viveu um homem de fé inabalável. No entanto, sua jornada para a paternidade foi marcada por desafios. Em Gênesis 16, verso 1 e 2, fala sobre isso. Assim, por meio de Agar, nasceu Ismael, trazendo esperança e alegria para um casal que há muito ansiava por descendência. O plano de Deus se desdobrava, mesmo em meio à incerteza e à dúvida. A vida de Ismael foi moldada pelas vastas terras do deserto e pelas tradições das tribos nômades. Crescendo em ambientes de desafios e adversidades, ele aprendeu desde cedo a arte da sobrevivência e a importância da coragem e da resiliência. Caçando com sua própria família e interagindo com outras tribos. Apesar das circunstâncias difíceis, Ismael cresceu para se tornar um líder valente e respeitado entre seu povo. Sua jornada foi uma prova viva de fidelidade e do plano de Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. E Deus estava com o menino, e cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tornou-lhe uma mulher da terra do Egito. Caçando, liderando sua família, apesar das adversidades do deserto, Ismael cresceu para se tornar um líder destemido e respeitado entre seu povo. Sua jornada foi uma prova viva da presença e do plano de Deus, mesmo nos momentos mais áridos da vida. O legado de Ismael. O legado de Ismael transcende gerações e fronteiras. Sua descendência floresceu e se espalhou por vastas terras, dando origem a grandes civilizações e culturas. Sua história é um lembrete poderoso da importância da fé e da determinação e da confiança no plano divino. E quando Ismael também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Mesmo após muitos séculos, a história de Ismael continua a inspirar milhões ao redor do mundo, lembrando-nos da importância da fé, da perseverança e da confiança no plano de Deus. Às vezes, na jornada da vida, somos confrontados com escolhas difíceis que testam nosso coração e nossa fé. E para Abraão, um homem de grande fé, o dilema entre amor e obediência foi uma prova dolorosa. E vamos falar um pouquinho sobre esse dilema. Abraão amava Ismael profundamente. Ele era seu primogênito, seu filho querido, criado com amor e dedicação. Porém, quando Sara finalmente deu à luz seu próprio filho, Isaque, a dinâmica mudou. A Bíblia nos conta em Gênesis 21, verso 9 e 10. Viu, pois, Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual esta dera a Abraão,
zombava de Isaque, seu filho. Pelo que disse Abraão: lança fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Vamos falar agora sobre o coração partido de Abraão. O coração de Abraão estava partido. Ele se encontrava dividido entre o amor por Ismael, seu primogênito, e a necessidade de seguir a vontade de Deus, conforme expressa por Sara, no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 11. Porém, isto desagradou muito a Abraão por causa de seu filho. Despedir-se de Ismael foi um ato de obediência, mas também uma ferida profunda no coração de Abraão. Ele teve que confiar no plano de Deus, mesmo que isso significasse abrir mão de seu filho amado. Mesmo em meio à dor da separação, Deus confortou o coração de Abraão. Ele prometeu cuidar de Ismael e fazê-lo prosperar, como está escrito em Gênesis 21:13. Todavia, também do filho desta serva farei uma grande nação, porquanto é tua descendência. Assim, Abraão confiou na providência divina e seguiu adiante, confiante de que Deus cumprira suas promessas, não apenas para Ismael, mas também para Isaque e toda a sua descendência. Agora vamos contar como que foi essa partida de Agar e Ismael. Agar, uma serva de Abraão, encontrou-se abandonada no deserto com seu filho. Ismael, após serem expulsos da casa de seu senhor, desorientada e sem recursos, Agar viu-se diante da terrível perspectiva de perder seu filho para a sede e a fome. Imagine para esta mãe o desespero de estar no deserto e não poder ver a provisão. Mas quando o Senhor ele faz uma promessa, o Senhor ele se responsabiliza, ele cuida de cada detalhe. E foi exatamente o que aconteceu com Agar e Ismael. Em desespero, Agar clamou a Deus por socorro, como está registrado em Gênesis 21:16. E foi-lhe ouvida a voz de Deus, e o anjo de Deus chamou Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. O anjo do Senhor apareceu a Agar, trazendo uma mensagem de esperança e promessa. Deus não só ouviu suas súplicas, mas também revelou um plano maravilhoso para o futuro de Ismael. Em Gênesis 21:18, o anjo disse a Agar: levanta-te, levanta o menino e segura-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Agar encontrou forças renovadas na promessa de Deus e seguiu adiante, confiante de que ele cuidaria deles no deserto árido. Como prova de sua fidelidade, Deus providenciou água para Agar e Ismael no deserto. Um poço foi revelado, garantindo sua sobrevivência e sustento. Em Gênesis 21:19, lemos sobre o momento emocionante em que Deus abriu os olhos de Agar para ver o poço. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Imagine a alegria de Agar ao contemplar a provisão divina no deserto. Não apenas salvou suas vidas, mas também fortaleceu sua fé e confiança na bondade e no cuidado de Deus. Certamente, a história de Agar no deserto tem muitas lições valiosas que podemos aplicar aos dias de hoje. Aqui estão algumas delas com detalhes. 1. Resiliência e determinação. Agar enfrentou situações desafiadoras no deserto, mas nunca desistiu. Sua determinação em sobreviver e cuidar de seu filho, mesmo em diante das dificuldades, é inspiradora. 2. Fé e confiança em Deus. Mesmo em meio ao desespero, Agar nunca perdeu a fé em Deus. Ela confiou na providência divina e clamou a Ele por ajuda, mostrando-nos a importância de confiar em Deus em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis. 3.
Aceitação da vontade de Deus. Quando o anjo do Senhor apareceu a Agar, ela aceitou a vontade de Deus para a sua vida e a de seu filho. Essa atitude de submissão nos ensina a confiar que Deus tem um plano para nós, mesmo quando não entendemos completamente. Então, eu quero dizer ao teu coração que tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela passou, trouxe valores para a sua vida e os planos de Deus, promessas e projetos foram concluídos na sua vida. A provisão divina, Deus não apenas ouviu as súplicas de Agar, mas também providenciou um poço de água para ela e seu filho no deserto. Essa experiência nos lembra que Deus é o nosso provedor e cuida de nossas necessidades, mesmo nos momentos mais difíceis. Agar aprendeu valiosas lições de vida enquanto enfrentava as dificuldades no deserto. Essas experiências moldaram seu caráter e fortaleceram sua fé, mostrando-nos que mesmo os momentos mais difíceis podem nos ensinar e nos tornar mais fortes. Após sua experiência no deserto, Agar encontrou esperança e renovação. Ela percebeu que, apesar da dificuldade, Deus estava com ela e tinha um plano para o seu futuro. Essa experiência nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança em Deus. Assim como Agar, podemos aprender a ser resilientes e determinados em meio às crises e dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. Devemos seguir o exemplo de Agar e confiar em Deus em todos os momentos, sabendo que Ele está conosco e cuida de nós, mesmo no deserto de nossas vidas. Em vez de resistir à vontade de Deus, devemos aprender a aceitá-la e confiar que Ele tem um plano para nós, mesmo quando não entendemos completamente. Devemos confiar na provisão divina de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele nos sustentará e cuidará de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Que as lições da história de Agar nos inspirem a enfrentar os desafios da vida com resiliência, fé e confiança em Deus, sabendo que Ele está sempre conosco, mesmo nos desertos de nossas vidas. A história de Abraão e Ismael nos lembra das profundezas do amor paterno e das dificuldades que enfrentamos ao seguir a vontade de Deus. Que possamos aprender com sua jornada e encontrar consolo na promessa de que Deus sempre cuida dos seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis. E a história de Agar e Ismael nos lembra da promessa de Deus de estar conosco, mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores. Que possamos encontrar conforto na certeza de que Ele nunca nos abandona e sempre nos guia para fontes de vida em meio ao deserto de nossa jornada. Que sua história nos motive a enfrentar nossos próprios desertos com coragem e fé inabalável. Obrigado por se juntarem a nós nessa emocionante aventura pela fé e pela inspiração. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão, compartilhe. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.